Bem, boa tarde, pessoal. Vou falar rapidamente aqui esse caminho que a gente está fazendo focado em APIs. Na verdade, ele hoje é APIs, mas ele é muito mais do que isso, tá? Eu vou falar rapidamente para vocês quem é a Estácio. Acho que algumas pessoas conhecem, outros não. Aí tem números da Estácio, a gente é quase 600 mil alunos espalhados no Brasil, praticamente todos os estados do Brasil, alunos presenciais e alunos de ensino à distância. Quase 100 campi espalhados pelo Brasil, 170 polos, ou seja, um volume de atuação bastante intenso, né? Como é que foi a história da Estácio? É importante a gente entender um pouquinho. Ou seja, a Estácio é uma empresa de 45 anos, 46 anos esse ano, que até 2008 era uma empresa familiar. E aí você tem alguns números públicos de volume de estudantes, valor da ação, ou seja, alguns números aí. Em 2008, o GP entrou para a operação, comprou o controle acionário, e aí começou a transformar a Estácio numa empresa que era familiar, numa empresa profissionalizada. Tá? Esse cenário é um cenário que, obviamente, quando você entra num tipo de empresa desse, tem muita coisa que você tem que arrumar, né? Nada diferente em TI. Então, paralelo a essas três grandes fases que a gente coloca, de crescimento desorganizado, fazer um turnaround, um crescimento sustentável, eu tracei um paralelo de como é que era a TI na Estácio, né? Então, TI na Estácio, até aí, era aquela coisa de, vamos crescendo, agora precisa esse caminho, agora vamos para esse caminho, agora vamos para esse caminho, ou seja, no final das contas, a gente tinha exatamente esse desenho que vocês veem aí. Em 2008, quando o GP entrou, tinha um monte de incêndio. Pra vocês terem ideia, um dos incêndios é que o nosso data center era numa sala, com a porta aberta, com ar-condicionado de parede, que pingava dentro da sala, todos os servidores montados, xing-ling. Então, esse era o cenário que a gente tinha. E aí, a gente começou a fazer investimento, que eu digo assim, investimento de força bruta, investimento de comprar lata, investimento de fazer movimentos básicos, de levar para um data center profissional, ou seja, fazer coisas muito básicas para apagar os incêndios muito grandes. E aí, em 2011, a gente começou uma jornada que eu chamo que é a jornada de profissionalização de TI na Estácio. Essa jornada, na realidade, ela passa por vários pontos. Tá? Um dos principais pontos é que a nossa principal aplicação, que é o core do negócio, é uma aplicação desenvolvida a partir de 2002, em toda a tecnologia Microsoft, monolítica, usando ASP, todas as tecnologias lá, com banco de dados Oracle. E aí a gente via que esse caminho era um caminho que ele, com certeza, seria um empecilho para a gente conseguir fazer aquele crescimento que a gente precisava lá em cima. Então, o time de gestão que entrou na Estácio em 2008 via que isso, com certeza, seria um gargalo de crescimento. E aí a gente começou a fazer uma série de projetos para transformar isso. E, obviamente, um dos projetos que a gente fez, isso daqui era como a integração na Estácio funcionava. Nada muito diferente, soava bem familiar, né? Pegando o trocadilho aí da brincadeira. Ou seja, isso daí não é muito diferente de qualquer empresa que começa a fazer uma jornada sem nenhum planejamento de para onde é que a gente vai lá na frente. E aí a estratégia que a gente seguiu foi uma estratégia de como é que a gente pegava todo esse ecossistema. Então, mais cedo, teve a pessoa do Magazine Luiza contando um pouco dessa jornada. Não dá para reescrever o legado. Não dá para jogar fora o legado. Isso é ativo que, durante muitos anos, suportava o legado. Para vocês terem ideia, eu estou liderando essa transformação aí desde 2011. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com as áreas de negócio de qual era a perspectiva que eles tinham desse legado, que era o principal sistema da companhia. E a perspectiva deles era assim, funcionalmente, era maravilhoso. Então, como é que você vai dizer assim, esse sistema maravilhoso, mas que não aguentava os momentos de pico da companhia, que tinha alguns problemas de consistência de dados, mas que funcionalmente era maravilhoso. Como é que você vai dizer que esse sistema, você vai jogar ele fora, vai reescrever inteiro para uma tecnologia nova, baseada em serviço? Então, o caminho que a gente foi assim, bem, então tá bom, vamos fazer o seguinte, a gente consegue
embrulhar esse sistema todo e provendo as funcionalidades deles através de serviço? Num primeiro momento, essa estratégia ela tinha uma visão muito focada para o nosso aluno. E uma das reclamações que a gente tinha, das poucas reclamações que a gente tinha, é que esse sistema só rodava no Internet Explorer até a versão 9. E vários alunos nossos já estavam com o Internet Explorer versão 10, outros já estavam com Chrome, outros já estavam com Safari, e a reclamação era constante, assim, pô, esse sistema não tinha nem a preocupação. Em 2011, assim, a gente vai fazer o sistema rodar para mobile? E olhando isso, a gente falou assim, então tá bom, como é que a gente pega isso, esse limão, né, aquele velho ditado de limão faz a limonada? A gente falou assim, como é que a gente pega isso e empacota e começa a sair desse cenário em que a gente começa a fornecer gradualmente para o negócio uma forma diferente de funcionar. Então, o primeiro passo que a gente fez, a gente falou assim, vamos primeiro escolher uma plataforma que a gente possa internamente sair daquele cenário de todo mundo fala com todo mundo, né? Eu falo, arquivo para lá, arquivo para cá. Então, a gente selecionou uma plataforma da Oracle, que é o Oracle Source Suite. Então, primeiro a gente fez isso. Depois, um caminho que é importante, ou seja, a gente tem um time de TI que estava muito focado, assim, eu vou integrar sistema, eu vou integrar ponto a ponto. Eu não vou integrar com uma visão de serviço. Então, até hoje eu ouvi um comentário, assim, é a mentalidade de tornar tudo serviço. Não é só desenvolver o serviço, é pensar como serviço. Então, aí a gente teve que começar a fazer um trabalho, dizer assim, você quer fazer uma coisa, falar com a outra, qual serviço que ela vai usar? Todo mundo já estava acostumado a dizer, eu vou criar um web service. Vou criar um web service, e quem vai orquestrar o web service? A pergunta quase era assim, mas precisa orquestrar? Então, a gente tem um trabalho muito, muito intenso aí com o time de TI mesmo para fazer isso. E aí a gente começou a serviçar as aplicações. Então, a gente começou a envelopar as aplicações, criar serviços para ela, virtualizar serviços e entregar para o outro lado. Entregar através desse barramento. Então, o primeiro foco foram nas aplicações que estavam dentro de casa, que eram consumidas, mas eram aplicações dentro de casa. Então, a gente começou a pendurar aí e começou a envelopar. O nosso sistema Core, esse sistema ECIA, que é um sistema muito grande, com diversas funcionalidades. Pra vocês terem ideia, só para os alunos, só que os alunos usam, são em torno de 50 funcionalidades diferentes que ele usa. O aluno pode fazer dezenas de coisas nele. Em todo o Brasil, ele usa isso o tempo inteiro. Beleza, esse foi o primeiro foco que a gente deu. Quando a gente já fez isso, a gente começou a criar uma série de serviços. Então, para o CIA, a gente foi criando uma série de serviços. E aí a gente começou a ter o seguinte, calma aí. Esses serviços, na nossa arquitetura de aplicações, a gente tem sistemas que estão on-premise, sistemas que são SaaS. Assim, calma, essa visão ela vai permitir a gente usar isso para integrar com o mundo de uma forma geral. Se ela vai permitir a gente integrar com o mundo, ela vai permitir integrar com a parte móvel também. Então, a segunda etapa que a gente fez foi assim, olha, a gente já está trabalhando para a parte dos sistemas on-premise. Agora, o que a gente vai fazer aí com a parte de SaaS e de apps, né? Então, aí começaram a aparecer uma série de perguntas. Primeira, segurança. Uma coisa eu estou falando que eu vou ter um barramento de integração que os meus sistemas falam entre si através de serviços. Ok, legal. Mas como é que eu vou como é que eu vou fazer com isso aí? Como é que eu vou fazer uma monitoração abrangente, né, de ponta a ponta? Eu tenho uma aplicação on-premise que fala como é que está SaaS e eu consigo monitorar de ponta a ponta tudo o que está acontecendo. Como é que eu consigo ter agilidade para integrar? Ou seja, como é que eu consigo garantir que a cada vez que eu preciso integrar, autenticar um aluno, que é um dos serviços mais utilizados, um aluno da Estácio, quando ele baixa o leitor para ele ler o livro que a gente entrega para ele no mobile dele, a primeira coisa que ele faz é autenticar. Então, como é que ele autentica esse aluno? Eu consigo fazer cada vez mais rápido isso aí. Quero botar um componente novo na arquitetura, como é que eu consigo fazer mais rápido? Como é que eu faço cache de integração? Se toda integração se baseia nos sistemas que estão internos, então, até há pouco estavam comentando isso, como é que eu consigo empurrar para fora isso para que, caso eu tenha algum nível de indisponibilidade, um pedaço dos serviços
ou os serviços mais básicos estejam disponíveis. Então, a gente começou a fazer essas perguntas e falou assim, tá bom, então vamos evoluir. Então, a gente pensou assim, olha, a gente já tem isso, né? A gente já tem um barramento interno que me entrega esse conjunto de funcionalidades que já me permitem fazer muita coisa, mas para resolver também as questões que eu falei antes, e de size de apps, a gente precisava mais. E aí a gente conheceu a Sensidia e falou assim, olha, acho que se a gente fizer essa conjunção aí de Sensidia e o nosso barramento interno, a gente vai estar mais calçado para atender aquilo tudo que está lá. E aí, assim, esse é o modelo que hoje a gente está usando. É um modelo que está se provando, e aí se provando no uso, no volume, bastante robusto. Estamos evoluindo em relação a ele agora, adicionando novas funcionalidades. Então, como é que a gente trabalha melhor a governança disso, mas para fins de integração de sistemas e de serviços da Estácio com o mundo externo, atendendo aquele conjunto de coisas que tem, nossa visão é que a gente está bem atendido. Então, o nosso desenho, que antes era só com foco do que estava on-premises, começou a migrar para isso. E aí, migrar, quando a gente viu isso, a gente falou, olha, a gente desenvolveu um app transacional. Como é que com esse app transacional eu vou fazer? Penduramos ele no Sensidia. A gente integrou um portal de compras, penduramos ele no Sensidia. Integramos um CRM, mas eu já tinha algumas coisas que eu estava integrado direto à minha infraestrutura interna. Então, então tá bom. Agora, com isso aqui, a gente consegue ver o benefício daquilo e aí consegue partir para um caminho e dizer assim, então tá bom. Então, se esse caminho está se mostrando vencedor, a gente vai evoluir ele mais um pouco. Então, hoje, essa situação que a gente tem. Para onde é que a gente vai? A gente vai para cá, em que todas as minhas integrações com o mundo externo passam pelo Sensidia. Mesmo as integrações, que a gente até colocou ali, que são desacopladas, o nosso CRM está na nuvem e a gente contrata um serviço de envio de SMS que também está na nuvem. Ou seja, eu tenho zero interação com a minha infraestrutura interna. Mas, passando pelo Sensidia, eu consigo entender o que está acontecendo com o serviço que, no final, está atendendo uma necessidade de negócio. Então, mais do que só permitir a integração de sistemas, isso permite que eu consiga garantir que o negócio está tendo a solução como um todo funcionando. Tá? Então, esse é o cenário que a gente vai caminhar para ele. Obviamente, o conjunto de bolinhas aqui não para de crescer, porque o nosso negócio é um negócio que toda hora se transforma, toda hora tem uma solução nova, toda hora tem uma iniciativa nova que a gente quer conduzir. E aí a gente, com esse mecanismo, começa a crescer sem dores, né? Ou seja, garantindo que a gente está atingindo o que a gente precisava. Então, falando um pouquinho de número, né, se vocês terem uma noção, ou seja, no nosso catálogo de serviços, hoje a gente tem 141 serviços dispostos. Desses 141, para mais de 100 são do nosso core. Então, mostrou que a estratégia que a gente fez de tornar, envelopar em serviços e provendo isso, está sendo vencedora. Para vocês terem ideia, a gente, ano passado, fez a implantação do CRM, que está na nuvem, e o app. E para dizer que a gente não teve nenhum trabalho adicional, a gente teve sim que especializar os serviços, ou seja, os serviços que o app consomem, eles são serviços magrinhos, e os serviços que o CRM consome são serviços mais completos em termos de informação, então a gente teve que especializar os serviços, mas apenas tivemos que especializar, a gente não teve que fazer grandes transformações disso. Como eu comentei, esses três, sendo que o app e o CRM foram implementados assim, bastante rápido, e o CRM, levando em conta que a principal informação do nosso aluno está no core, no nosso sistema core, e o CRM tem que integrar muito com isso, só foi possível através dessa estratégia de serviço.
O portal de compras é mais simples e, como eu falei, a gente vai migrar 6 que estão no radar, ou seja, cada vez a gente vai migrar e vai migrando mais o que está fora. Então, o caminho é muito simples para a gente hoje em dia. Tudo que a gente vai integrar que está fora vai passar pelo Sensidia. Tudo que está dentro vai passar somente pelo barramento. Monitoramento. A gente está usando internamente o Kibana e o Oracle Enterprise Manager para monitorar. Estamos caminhando de usar também o Dynatrace, que é uma solução bastante interessante para a gente avaliar performance, mais do que só disponibilidade. E no Sensidia estamos usando o Kibana também para nos dar uma série de indicadores de monitoração, de avaliação de threshold, de geração de incidentes. Em termos de volume, dentro do barramento Estácio, como a gente já tem muito mais implicações dentro do barramento, o volume é aquele ali que está, então durante a semana tem um volume bastante alto. E no Sensidia, que eu só tenho essas três aplicações, você vê que o volume do que um app consome é bastante expressivo. Então, isso permite que a gente garanta que a gente não põe para dentro da nossa infraestrutura requests que eu consigo atender diretamente através do Sensidia. O CRM e o portal de compras. Então, de uma forma geral, a gente começou por um caminho focando numa coisa, mas que foi focado em serviço, e isso está se mostrando benefício para uma série de outras coisas que a gente está fazendo. Era isso. Rapidinho, quem tiver pergunta aí, fica à vontade.